que nessa celebração toda, que começa hoje e vai até domingo, nós nos lembremos de que Jesus nos salva da morte e da escravidão do pecado. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o que é a Páscoa. Hoje é o dia de sexta-feira. Numa sexta-feira, Jesus foi crucificado. Isso aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Mas por que Jesus morreu certo na sexta-feira em que se comemorava a Páscoa? Ele foi sacrificado na sexta-feira em que se comemorava a Páscoa, justamente por causa do significado da Páscoa. E é disso que nós vamos falar agora de manhã. Eu quero pedir que vocês abram as Bíblias em Mateus, no capítulo 27. Mateus 27. Nós vamos ler do versículo 45 até o 51. 47. Mateus 27, 45 até o 51. 45, 51. Aqui Mateus está falando exatamente o momento em que Jesus morreu. Mateus Podem ler. Tá, então Kamalagataltak Gamoven Nawakanwani Awarhabitakshani Rowo Ahnolokodi 3 horas Honaro Awarhabishani Mungkacawanya Yantara Kacau Sharaka Ta Kamalagataltak Gamoven Awarhabitakshani Rowo Ahnolokodi 3 horas Honaro Awarhabishani. Até o 51. Tá. Cachorro tudo mano. 3 só ishita onwala que Jesus. Herói, kama samatani que apa atiame ou maksudun ka opwe. Cachorro mun herói que Jesus. Ito echetoshau komote onwala ketkini Jesus pakari kiasache Elias na ikihamu ketkini Eloke yohorma amalta kicheni wo waka Kwashimu Eloyi mutaki waka Alama hokutaki Niya Jesus nakataki Namamiya Eme tameyuya Anarmet kote ketkini anarkomo Yeshimanta ketkini Elias mongulika chenjeri Enitoni ketkini Yerowat ketkini Eroima ushes tagite Nyamparagini kalkaroma kukeni Erowa jeshiche Chekati tagite Nyenyehenye Erowasha yeshes sokweni Eroima urma kanma Tohontak shaikeni Homo Kan yang takon Yahutohonube Kairote Itahashkeni Rohmaro Eroima maha Rohentak Yeselsiani Tohon kumarha Nyetum takeni. Mantenham aí as Bíblias abertas, nós vamos orar agora. Pai de amor bendito, nós glorificamos o Teu nome nessa manhã.
Como é bom podermos nos reunir junto com muitos irmãos e adorar ao Senhor. Kiriwanye amna tahawata shinase ta tokomoyakro ahokumak. Nesse momento nós lemos a tua palavra. Oroto amna nuntahotalyo akaritan. E o teu servo Mateus nos explica como foi o momento em que Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Awanton Mateus meule nye tunye katemul. Erota kunye katemia nye awe toho. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Pashanye chimnyu 2000 chimnyu ishilar maka ishitau on meule nye. Mas foi a promessa que tu fizeste lá a Adão e a Eva. Sha nitko onur maka ahyafa sha Adão e Eva como ishilar maka ishitau ahyau nanunitak mumia nye yuya chikatanson. E nós temos entendido que Jesus Cristo foi sacrificado em nosso lugar. Eroyan metak oroto amna ya yiftino tohotumko shesusha nyetumia nye amna yifetameham kachohonar. Nos dê entendimento sobre essa passagem e sobre o que ela representa em toda a Escritura. Ta entanye memara amna yiftohotumko on meulishahu yiftoho. Para que pessoas sejam salvas por crerem em Cristo Jesus. Eroyan meta nashe ahona eninye meta que Jesus não tocomo Jesus fona eninye como mak. E aquelas que já creram e já foram salvas sejam edificadas e transformadas a cada dia. Eroyan meta que ahona eninye no como aweche eninye meta chino chirko oroto honaro miyalor. Então nos ajude a entender pela força do teu Espírito. E transforma a minha vida e a dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Mateus está falando aqui, exatamente nesse momento, como se deu a morte de Jesus. Vocês podem ler desde o capítulo anterior e ler até o final de Mateus, vocês vão ver tudo o que aconteceu. Mas nessa mensagem dessa manhã eu quero focar exatamente na morte de Jesus Cristo. Nessa parte que nós lemos, já começa com ele dizendo que a partir do meio-dia houve uma grande escuridão em toda a terra. Na verdade, durante toda a noite anterior, Jesus estava sendo julgado e foi condenado e apanhou, deram socos e falaram mal dele com muitas mentiras a noite toda. Trouxeram Jesus como um prisioneiro, como alguém como se fosse um bandido. E com muitas falsas acusações condenaram Jesus. Não encontraram nada de que pudessem acusá-lo. Diante de muitas mentiras que contavam a seu respeito, nada daquilo pôde ser comprovado, porque não se achava em Jesus culpa alguma. E condenaram Jesus pela única verdade que houve naquela noite. Outros textos vão nos dizer que quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus, eu peço que você, pelo nome de Deus, diga se você é o Cristo.
ta shani ton walaga chamakiuya ta cheunilona ya rosha ka mumuro muke niha ero yanme ero entashwas ka chot shaniuya. Então, sob juramento, Jesus disse: sim, eu sou. Ero kit ka ura makshani kaya rito mo yeito Jesus ya ro amuka noro oha. Então, naquele momento, Jesus foi condenado por dizer que ele era o Filho de Deus, a única verdade. Então entendam, muitas mentiras foram contadas para que Jesus pudesse ser morto, mas nada disso foi comprovado. E quando Jesus disse a única verdade, que era sim, eu sou o Filho de Deus, ele foi condenado. Vocês podem ler lá no Evangelho de João, que tem mais detalhes sobre isso. Então, às 9 horas da manhã da sexta-feira, Jesus foi pendurado na cruz. E as pessoas ficavam zombando de Jesus e dizendo: se você é mesmo o Filho de Deus, desce da cruz. E assim, debaixo de muita zombaria, chegamos até o meio-dia. Que é quando Mateus começa a contar aqui o que nós lemos. Ao meio-dia daquela sexta-feira, há quase 2000 anos atrás, o Filho de Deus estava pendurado na cruz. Pregos estavam atravessando as suas mãos e os seus pés. O seu corpo completamente machucado depois de muito apanhar. O seu corpo esvaziando-se do sangue que escorria naquela cruz. Então, do meio-dia até as 3 horas da tarde, o céu se cobriu de escuridão. Então, no versículo 46 que vocês leram aí, está na sua Bíblia. 46, Mateus relata que Jesus deu um grande grito. E ele disse assim: Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Os soldados que estavam ali, que eram soldados romanos, não entenderam o que ele disse. Eles pensavam que ele estava chamando o profeta Elias, que já tinha sido elevado aos céus há muitos anos antes. Mas o que Jesus estava fazendo era citando o Salmo 22. No Salmo 22, o salmista escreve esse salmo apontando para o Messias.
Kahalat tisha Mesias kachamagat ni tahcha ito. O Salmo 22, no versículo 1, diz exatamente isso. Ero washamalha ta wano 22, 22 yaw ni ka tumihara. diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ta holi namoro kachamalha ito nai. Isso deveria fazer com que os judeus que estavam ali olhassem para o Salmo e lembrassem do que ia acontecer com o Messias. Era mais uma prova de que Jesus de fato era o Filho de Deus. Ta pa ero imautu Vahshayinyan tatirkumo wano yawno ika nuhtinoyat kinyi amnita gitu shuteo kumo nuhtinoyat kinyi ay onu iho ko shamo wano karitanya ika tumia nye Messias kacha oro tono shamo kitkinyi tat anarkumo. Todo o sofrimento de Jesus e até a sua morte já tinha sido predita desde o Antigo Testamento. Ta kichis peke toho komo te Shalmasha-nye Jesus Yereveniemiha. Então os soldados romanos começaram a dizer, deixem, vamos ver se Elias vai poder vir aqui e salvá-lo. Ta ito shatkinye ta humanu kurishpan komo ero iketkinye ahdiga chorga tut pomochika Elias mohtoho entonyeha. Está aí no versículo 49 que vocês leram. 49 yaw versículo no que ito. Então, o versículo 50, Mateus diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, quer dizer, Jesus deu outra vez um grito muito alto. Ta ero imauta que ta Jesus shara nyamtalagenye iyo oshata kali bishataka. Então Jesus entregou o seu espírito. Ero imauta que tunchika tataknumia nyetumia. Ou seja, ele morreu. Versículo 51 diz que naquele momento exato, o véu lá do templo de Jerusalém se rasgou de cima e embaixo. Ta bahsha Jerusalem boshani ta kanmun ero yahlu tishani bono ero imauta que tahyaske nika yiro kachumara nika tumia 51 yaw. No templo que tinha lá em Jerusalém, no templo, né, na igreja que tinha lá em Jerusalém, ta shanyet Jerusalem ho esemitoho como destinawa. tinha um local onde as pessoas ficavam, mas tinha um outro local que era um local santo, onde ninguém podia entrar e tinha uma grande cortina, ninguém podia passar. Ta Jerusalem ho shanye tanto no warahara esemitoho como shanye igloron melhora etoho como shanye takara ono takara ero yosol te cortina nege ero yagata eni womya nyara ta tumsom tumni ero yom toho esen hora shanye ite toho. Só o sumo sacerdote, que era como se fosse o pastor principal, que podia uma vez por ano entrar lá atrás da cortina. Ta amnyet ta ero yaga ewom toho como imau mokianye ta sacerdote archiwana tutke tumsom tumnyero ero imau ta nyom ya nyoro no chimni horor mak ero washat kinye ero imau. E antes dele entrar, ele primeiro tinha que sacrificar um cordeiro pelos seus pecados. E depois então ele podia entrar. Ta onwala shat kinye ero imau ta kijit beceh toho como Eshitau nyekiat kinyi to kutur komo chor ka ihchirme tumsom tum yem yaga haka onwum yasu gijit boy tono yem takan tuai kashmu ke nye ro yem tak noro ta ni ya ni ro washat kinyi fasha. E depois ele poderia sacrificar um outro cordeiro pelo pecado do povo. E então podia entrar de novo e salpicar o sangue daquele cordeiro lá dentro, para que a ira do Senhor se desviasse do povo. Ta onwala shat kinyi gijit beceh toan hur yefe mani komo to kom ero yimo to kutur komo nyekiat kinyi ta kamshiku tak nauyat kinyi ta ero yimo wakne mekiat kinyi tumrume ta ero wagashat kinya ero tisha nye ta ka nirwon ya ikurun henya komo chika.
Lembra do Romanos 3:23? Tá numa Romano 3:23 kachon que diz porque como o pecado ni. Todos pecaram e estão fora, estão destituídos da glória de Deus. Tá, elo todo que diz porque como te canai que diz beshira que tomeso. O sacerdote também era pecador e ele precisava então sacrificar um cordeiro por si mesmo, para depois sacrificar outro cordeiro pelo povo. Elo chamar, elo imau ni chamlo imau shat que diz tomeshat que noro. To como tanya que kam shibuta shani que diz pertoner com colocani meta. Elo agashat que faction. Quando Jesus morreu na cruz, Deus estava sacrificando um cordeiro puro pelos pecados dos homens. Tá, Jesus vai buchetaget ko kiri wanuro panashkehona. Elo taget kan mia ni ku yaso kiri wanuro que diz be shihnuro ta vai hiani. Por isso Mateus faz questão de dizer que aquela cortina do templo se rasgou de cima e embaixo. Elo yameo Mateus nika temias nika ponwara. Kan yahruto ta ni tahayashke nika ilo ka takito. Significava que agora todos aqueles que crescem que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus não precisavam mais de um sacerdote, porque Jesus era o sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito. Eroyan mewa ta Jesus wai tohon walahara tomewa ni tahayashke ni ero kan mun yahrurna. Takan takya numia ni taketumu murku yasota. A partir daquele dia, todos os que crescem em Jesus Cristo não estariam mais separados da glória de Deus, porque em Jesus nós todos agora estamos juntos com Deus. Pashaka ta kanur washin kan ya tumso ko nomakana ya ni dipeke to ko eka tumso kehnya me ni me sugashanya oro to takriya Jesus vai hulike normatak tahlum kashenase krota tumta washe ai kalminye ni kacho ishi lata na oro to. Lá em João, no capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte. João Caritani Castamia 1:29. 1:29. João Batista, olhando para Jesus, disse às pessoas que estavam ao redor. Tá amnie tá kemitino ni kenye ju buka Jesus enjogo kenyete. E disse para as pessoas: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Elohim te to como ya. Ai mora que sabe eso, no lo moquea, y te to como esto no. Y chamno ni yo unitaka que nieto Jesus pouco. Todos nós precisamos entender que eu e você somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Elohim meu que se ou a minha mana ahnol que yam que te ton. E o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, porque Deus é puro, é totalmente santo. Norma que te tome que chita so shes tu momunye ni kan ki wanero noro hona eni me que chisota que wanero me que to como tu tome yuia. O nosso pecado gera a morte eterna. Que te peque to wanero como washa ni pa tauka ni como mero man wai kashisa. Mas Jesus nos substituiu e foi sacrificado em nosso lugar na cruz. Jesus kosha ni kem takaso wai somme tagiji kiji taka tohra ke tomesa ero mansha ni at panashke ho etoha kubunya waso etoho. Para que nós não morramos eternamente, o eterno Deus foi sacrificado em nosso lugar. Eloyan me wai somel mare tishat kini kem takasot como que ani noro wai so wai hurake tomesa tika. Então, Jesus pendurado naquela cruz, Jesus já ni panashke ho estava cumprindo tudo que Deus havia prometido para salvar o seu povo. Tumum taho pachon hotwa nyewe tuke ni nahluya ni tua ahlu tohot munshani ewe tohot panashke ho eftoho. Nas mensagens que vocês ouvirão no domingo,
vão ouvir sobre a ressurreição de Jesus. Jesus não ficou morto. Ta domingo menas ta ekatum toho shara pake nika chotaka. Ele novamente tomou a vida e com isso nós temos vida eterna. Ta yashan metaksha ni pakachara ero washamana takehto como ta nas yashan meha. Os pastores vão falar mais sobre esse assunto no domingo. Ero wanika temia nieno nanika temia domingo ho. Mas eu quero agora pegar esse texto sobre a morte de Jesus e por que ele fez isso na sexta-feira em que se comemorava a Páscoa. Ta onika temishish oro to sexta-feira ho. Jesus koko kahbota chokomo ihchito ho. Tian mitahua tukachok on livian mewa tahua shakacho yika temishish. E isso vai trazer mais entendimento a nós. Ta mian manas entate gacho. Lá em Gênesis, no capítulo 12, Ta istir como ta iracham 12. vocês não precisam ler agora, leiam em casa depois, eu vou contar para vocês. Ta wikate miasmata yurtunote maweso meuli choko. Ta iroya malhanikate miha. Vocês vão se lembrar à medida que eu for contando. Ta amnita iroya yumtawataleto muhtena shetak yaruham gachataka. O povo de Israel estava como escravo no Egito há 430 anos. Ta barshat egipskoshit ishawena como yema 400 timnho ishita. Então Deus levantou Moisés, um profeta, para ir e livrar o povo daquela escravidão. Canto que nie opoino como yene merias Moisés que nie tukan. E Moisés foi até o faraó, mas o coração de faraó era duro. Ta Elohim kaya tomo me farao ishita Moisés che jai kurama tishani noloro hotari. Deus já tinha avisado a Moisés que o faraó não iria deixar ele sair tão facilmente. Ganur matkori ni ya ni chiri ni Moisés ya ewe traroma tishani. Vocês puderam ver aqui no filme que a gente mostrou sobre Moisés. Tan wenve ni viumi ta Moisés yerto mutino ayatru mana ero. Mas de fato, todas as vezes que Moisés falava com o faraó, e o faraó não deixava eles saírem. Ta imahona rochi ni farao ya ka Moisés ewe traroma kshani yum tahotar nan weka ni Roma. Então Deus enviava uma praga para todos no Egito. Elohim autak Moisés imau. Uma praga, uma maldição. Vamos falar assim, uma maldição, algo de ruim para acontecer no Egito. Ta sha nyermat ko kijichibe toho como Roma. Né? Lembra quando dá assim um monte de bichinho na horta de vocês e come tudo? Aquilo é uma praga. Ta Elohim mokiani yurmani como ta mokiani Elohim anal fan mokiani polo rulo como ya nyeroma yurmani como makai ewe la Roma sha. As pragas que acontecem na nossa roça não são maldição, são naturais, é da natureza mesmo. Ta olo to na muketu balaru como nahya rulo ganero wani jam ka pura nai riha erowa chiwana natural gacha. Mas lá no Egito, Deus é que mandava aquilo para poder o coração de Faraó se abrir um pouco. Ta kan magutu kali certo en hosisha ni para nyewe termi ai hakofi kan nai ham kofi ka chuchmate kahlaro magut kotshani Elohim ihawa kan nyenye feru ihawa shani Elohim emetan me dikom. Muitas coisas aconteceram, teve muita rã, muito sapo em toda a cidade. Elohim chetkini polo como A água se transformou em sangue, não tinha água para beber, tudo era sangue. tu namaha kam shikmeniya ni kan wokul como I shekho como Teve praga de piolhos, Elohim malha oyo mo kia ni honaso teve praga de escuridão, Elohim malha awar havesha ni teve praga de todo jeito, 10 pragas houve. ta Elohim malha sha ni ta chiwana eto yul macho como 10 yakeno no.
Toda praga que vinha, o faraó falava, vou deixar o povo sair. Mas quando Moisés tirava a praga, ele voltava atrás e falava assim, não vou deixar mais. Ta Elohim ma faraw ni ma chake ni haja. Ai que gente pelo ma na Elohim wasun que se mexeu ya na como. Algorma wasun que se ma we minha ka que ni chimahalika. Amnit ko se normani ya ni shahara. Elohim. Então, quando o coração do faraó estava muito duro, Elohim ko faraw chai ham que ni roma que noro rohotale. Deus mandou a última praga, a 10ª. Ele disse que se ele não libertasse o povo de Israel, todos os primeiros filhos dos homens e dos animais, todos morreriam naquela noite. Tá, Elohim mau tak tekan ke ni, orang kata ke umiasa syara farawiyah. Ta iyo betul ke waih toho, dia mesti betul ke waih toho, potur waih toho, ke ni tak tekan tak tengok tenaya Elohim. Era o filho mais velho, primogênito. Era que potur me eu chago e murmuro. Então, antes, Deus falou para Moisés que lá para o povo de Israel, Moisés deveria pegar, cada família deveria pegar um cordeiro, vão lembrando disso agora, tá? Iam pegar um cordeiro sem nenhuma manchinha, todo puro. Tá, mas tu não é tu não, onua isso não é caminho. Kanya tu só me chame opeja istirme que gente beceh toner como efeito. Tá, kiri wanelo tá que tu mumurukan nyenye shaha o nataka. Sem nenhuma doença, totalmente puro. Tá, epeja nloma mukshanya. Kiri wanelo gente beceh. Então, naquela noite, eles deveriam sacrificar o cordeiro sem quebrar nenhum osso. Tá, shanya Elohim Moisés que ni kan. O ya tum so na na meneh kawa hota chakamo. Fet iyo chil etashikon tuhun pode mak. Kachatnemia ni kan yuya ero kosofe. E com o sangue daquele cordeiro, eles deveriam pegar, fazer como se fosse um pincel de capim, né? E pintar assim o portal da casa deles. Tá, malata que yuya so. Ofelia kamshika chakotuhun holem. Ero kamshika chakotutumuyaka. Taki wan marhata kecu huci chako ta metata isfumato ha que nito. E Deus explicou a Moisés, porque quando o anjo da morte, quer dizer, Deus iria enviar um anjo para matar os primeiros filhos de todos. Ta amnita kan kinyonuar. Ero yewe tinye como munya kamin ewo mlanas anjing. Ta nishamoro shikrumaha waifuranas. Kam shuku kinyarun yaka ewom chimen waiyasim shikru como kachaj bateria numia imarhakan Moisés. E naquela noite, quando o anjo passasse no Egito, toda casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo iria matar o primogênito. Amnita que kanyenye anju nishamoi poli. Eroi mauta que kamshku kinyaru metata shita wachet kini. Kamshku kinyaru nyakata niwamiat kini. Daí eu chego de Tanto dos seres humanos quanto dos animais que estavam ali. Tá, Elohim maushat kini, eu tinha hun como, waihiat kini. E eu betul como mero, waihiat kini mal. Eles então, o povo de Israel, deveria sacrificar um cordeiro em substituição ao primogênito da casa deles. Ero washamalha, tá, eu betul como, waihiat kini tá. Eu tinha hun como takshat ki em tagajita waihura. Ero washat kini. O pessoal do Egito era pecador, não era? Achamutinoya. Tá. Elohim maishaya na como shatki que te está no que é shatki. Correto? Yauroro. E os judeus também eram pecadores. Achioshuteu como era que te está chamando no que é shatki. Então, para que não morressem os filhos dos judeus, eles deveriam ter um
substituto para seus filhos e seus animais. Elo washamano shat kini ni shamro ki chis tame. Ewe tinye como ta waihiat kini. Ewe tinye hun como iyo kutu waihiat kini em tagata waihura shat kini. Elo washat kini ro imam. E então eles deveriam comer a carne daquele cordeiro no jantar daquela noite. Elo imam ta opeja junto no huliat kini chiseres machomesa ta elo wa chesto ko mahiaka. E aguardar já com as malas prontas, porque Deus libertaria o seu povo da escravidão naquela noite. Elo imam ta ku ta ayamatan como ime ta kiramacho Então Deus disse: essa será a Páscoa de vocês. Então todas as vezes, naquela mesma época do ano, todos os judeus faziam a celebração da Páscoa, matando um cordeiro e se lembrando da libertação do povo da escravidão do Egito. A palavra Páscoa significa passar por cima. Páscoa que waha cara waha ta archotan amtawatan como yaroha watoton como waitoho watoton como kacha archua mutisha sim esclarecer bem archotat keto engoshe efeja mokuchiha ta watachisa efeja erot muklaha Páscoa isso ta waito kumhara waisometishat kinyi ta kuyama Jesus mokianye Páscoa tuanyi di waihura kehtom ta Egito imahara Egito Moises yakenyikan ta kamshukunum chohe ouya nyewehchat kenyi meta ta nusfomet kenyi ta raima anjutanya nyewehnikan enta kamshuku kenyari shira nyewehchat kenyi ishamotua waihura shat kenyi Cinyahan ko wahiat kini erot men Páscoa. Ahwata chakon. Wato ton kachat mur Páscoa. Passa kachat Páscoa kachat. Passar por cima. Wato ton como. O sentido é que o anjo viria matando os primogênitos de onde não tinha o sangue. Ta eroyan me yimshikri hoturu ta wahia nikwe ishihne kamshuku mitatan yakan. Mas quando ele chegasse numa casa onde houvesse o sangue, ele passava por cima e ia para outra casa, não matava ninguém aqui. Eroyan meta ichi bemokene anjumu mo ichi nyenya te kamshuku kinyenas. Nahruna ni tutkina wache ni tutkishana. Nyenya ni tak kamshuku kinyera ina ta nyomya ni poturu wa ikashtaka. Menta show? Menta show. Todo mundo entendeu? Até aqui? Isso aí. Porque eu quero que vocês entendam por que Jesus foi sacrificado naquele dia. Então, havia um cordeiro que substituía os filhos de quem cresce, que o anjo passaria por cima. Tum somme sha'ni opeja iyo komasha ni tum somme hakwe tum chita tokuter como yem tagata ishamashat ki waihura kacha. No dia em que Jesus morreu, naquela noite, né, seria depois das 6 horas, eles iriam celebrar a Páscoa lá na Judéia. Os judeus iriam celebrar a Páscoa naquela noite. Ou seja, os judeus iriam fazer uma festa lembrando que Deus libertou eles da escravidão do Egito.
Elo shamalhat niyat kini ta shute como tahota chekama. Pasha kam shikuimau evo mlashani anju. Elo ki kahota chomesa shani noro hokoma. Kachate niyat kini mana paskoracha. Então, quando Jesus foi sacrificado naquele dia, os judeus não entenderam, os seus discípulos entenderam. Ta shute como mashat kini she sumta kini tani. Entalat kochat kini. Nyenjet kini tu in fanatan megetir ko makati. Yaro no yugo que Jesus samkanye mishat kini in fanatan megetir ko makati. Que Jesus naquele dia era o Cordeiro puro de Deus. Jesus mukshani kan mumuro chetum somme iwanuro Jesus waidiani. Que tiraria o pecado e levaria sobre si mesmo. Ta eroyan metak nolohona takeni gijite kehton hirkomo nahsia ni ponar mata ni ya ni gijite eshi nirma gijite eshau como hoishamat kuno ya ni ponarma kacho. Para que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo, o anjo da morte passasse por cima. Eroyan metet kese kehun nyau sesha ni kanham ahnoro to komoshe. Ero que quaiton hirkom tak ni ya ni ponarraso kachata solo to Páscoa. Nós devemos entender que o sacrifício de Jesus é em substituição à nossa morte. Eroyan me noro taksha ni chetum somme quaiton hirkom ta nahsia ni. Em Romanos, capítulo 6, 23, Itona que canto matava como Roma 6:23 cacho. diz que o salário do pecado é a morte. Ta gijit pekertoman como yanton me kishitaso tuaiashi kachonai. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Tanait ko kanya utakara waifun meki tohom tak. Em Cristo Jesus. Jesus Cristo mata. O que Mateus está dizendo aqui é que Jesus entregou o seu Espírito a Deus, morrendo por mim e por vocês. Eroyan metak Mateus karita ni katumias. Kansha ni kuhunu nyauso tumumuro numia ni gijit pekertoman como yefemani me que está dan Mateus karita kuyaso. Por isso nós não celebramos a Páscoa como os judeus, que matavam um cordeiro. Ta shuteu como imaunon ho walahrata tashoroto ofere waikarata tashoroto ha. Ero nishamro walahrata tashoroto. Porque a nossa Páscoa é Jesus Cristo. Oro takuyam kiwani yiftinotome. Pascua gachata mukruyaso Jesus Cristo taka. E a morte de Jesus Cristo foi em substituição à nossa morte. Kem takaso waishahu muksha ni Jesus. Ero yanme kuyam tatashe noroyem takawaifura. Desviando a ira de Deus de nós. Por isso, Páscoa, a ira passa por cima. Eroyan me kanurwoni kamanye hunmeta watashi oroto ha kuyam haye. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Korintu kalitani katumias ero. Paulo fala muito claramente: Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ta Paulo tege nyanwara ero Páscoa ko shamaha. Jesus tamen oroto nas ta kahota to komame. Nolota mukroha Jesus Cristo Páscoa. Então há duas aplicações que a gente precisa fazer à nossa vida hoje. Eroyan me oroto kehto como ta chirishita shekuyam hara. A primeira aplicação é que quem ainda não entregou a sua vida a Jesus precisa de um substituto. Oroto kan Jesus pona eninye pun me chesomishita utana. Ahun tum kuhun como tum horenas. Jesus ya ewi maroma cheshorenas. Porque o dia que Cristo voltar será um grande dia em que Ele levará os seus, aqueles que creram, para os céus, mas punirá todos que não creram com uma morte eterna. Ta onwala menas Jesus pokuche Jesus men mokias ona eninye como wichema mokias.
ta kona ini hun como liha ta Jesus algralo to mas elo wata mena solo to ka nulu wonum to hotaka. O dia da volta de Cristo será um dia de grande alegria para os que creram, mas de grande tristeza para os que não creram. Ta Jesus ta mokias kona ini como weche elo imau ta wole shatawa kishata ta shenoro yak. Ta noro kona ini hun como liha ta wole chehto como yahsrat ta kota nashi. Então, a coisa mais importante que a gente precisa entender hoje é que todos nós precisamos de Jesus Cristo como nosso substituto. É preciso que todos façam exatamente como a Adriele e a Evelyn fizeram hoje. Confessar os seus pecados ao Senhor e confiar em Jesus para a salvação. Ta en goshe chencho oroto ha ta nolo nyenche nye Jesus yehto ham o welo mak elo yen mo ta ketum yasi uyara kachon tino yat kinye dois emas komochika elo kinye shamro wala shama chesh koreta nas anar komhara. Se você ainda não fez isso, lembre-se que um dia Deus virá buscar aqueles que Ele comprou com o seu sangue. Ta olo tomente tena bolenas que uyam Jesus mokural maka mokiasamen ero waki sosota cara pasha etonel como ta sha ni ero walahara chesom como gamak mokias Jesus. Mas todos os outros estão condenados. Ta kiriwani ero war manashi anar como. A segunda aplicação é que se você já entregou o seu coração a Jesus, ta konanhara ta metumiat kinina kanya ahun como mumiat kini. Se você é um crente que confia em Jesus para a sua salvação, nós devemos agora viver de maneira santa, porque Jesus Cristo deu sua vida por nós, nos purificando do pecado. A nossa vida não pode ser igual à vida das pessoas que não confiam em Deus. Então, a celebração da Páscoa também é para que nós vejamos como nós temos andado diante desse mundo. Nós temos andado como os egípcios que estavam no pecado, ou como aqueles que creram e foram libertados da escravidão. Quando Jesus deu a sua vida por nós, Ele estava nos substituindo na condenação do pecado. Mas ao mesmo tempo estava nos libertando do pecado, da escravidão do pecado. Então, naquela noite de Páscoa, lá no Egito, quando todos os filhos dos egípcios morreram, Pasha ishawena como imau anjecheni eboliso ta kamshiku ginyalpun ishitoni womia ni kachonyeshi. Além dos filhos dos judeus não morrerem, eles foram alegres para fora do Egito, tendo sido libertados da escravidão. Ta nishamuro ta shirkru foturu waibura chesam como ta worishat kini eloyam metakchet kini. Significa que Deus salva a nossa vida para limpar a nossa vida. Então veja, se você entregou de fato a sua vida a Jesus, mas tem trazido junto com você uma carga de pecado, você precisa entender que nós fomos libertos do pecado
para viver em santidade diante de Deus. Eloyan me ta que ton como ya tarima nas ta kiriwani que como honaro ta nasa kiriwani momo tometaka. O texto que nós lemos hoje, nós encerramos a leitura dizendo que a cortina do templo se rasgou de cima e embaixo. Ta eloyan me o que sabe essa archiwa kan mun yahar ni ta yaske ni gacho ka yero ni ta yaske ni gacho. Significa que agora, em Jesus Cristo, nós podemos entrar na presença de Deus em oração e dizer: Senhor, me perdoa, porque Jesus foi sacrificado em meu lugar. Ta ero ta kan mun yahar ni ta yaske ni ka yero kachot mukro kroho tal como yaharun kacho. Apa kichi tolomako awe roro kichi bewas ero aketer washin ka kohoko ofun nyauni takwa esko kacho kutonto mukro ni ta yaske. Se você tem sido alguém que continua com muitos pecados recorrentemente, você precisa falar com Deus: Senhor, livra-me da escravidão desses pecados, porque eu fui salvo para ser santo. Tá, kichi che topo kor mananai to anarimo. Esse te no hulalo. Ero yan metak oro tonyer makahorinas apa? Kichi boy to lenis awero. Ero yan met bali ofunya ofobet bali metel washin kes. Kanye como bokhorianas takiriama horetanas onishara. Então, Páscoa é uma festa de libertação. Ero wagachum gro Páscoa gacha. Kiriwani takronomachon hirkonfoko. Onde um Cordeiro Santo, que é o próprio Filho de Deus, morreu em nosso lugar. Ta kanuro sha netwai kashmume kiriwanuro kentakasa. E o sacrifício de Cristo nos salva da morte e da escravidão do pecado. Ta Jesus Cristo mkwaiya ni giti pekehtonur como yemtaka ta atiwana kufuniya uso che tome. Em Romanos 6,14 diz assim: Ta Roma 6:14 no que vai futur. o pecado já não tem domínio sobre vocês. Não domina, não escraviza, não manda em vocês. Ta giti be awentonur yanton melata nas awan tomalata nas kacha. Então nós podemos dizer não ao pecado. Eloyan me pura kahorita nas soroto giti pekehto yakrote sentawa nas pura kahorita. Que nessa celebração toda, que começa hoje e vai até domingo, nós nos lembremos de que Jesus nos salva da morte e da escravidão do pecado. Oroto chichichoha que sen metoho como ijibe que tonur como huko que vanatan metoho como erowa ishigrata tashi oroto erowa kinyenur como nasi Jesus sakacho yenta toho metana soroto. Eu espero que todos tenham entendido. E aí os demais pastores vão nos outros cultos nos trazer mais informações sobre esse grande dia que foi o sacrifício de Jesus por nós. Tá, eroque catumi comunicate miashe, tá, eroi um pouco, o acrichon um pouco, foi no loma, tá, tiana queria focar em pouco, nicate miashe.